Nas relações de trabalho, cada um, seja o patrão ou o empregado, tem que fazer a sua parte de acordo com as suas obrigações. Mas quando essas relações ficam comprometidas pela falta de respeito de uma das partes, as consequências podem ser sérias. Bem sérias. Muitas vezes esse tipo de situação passa até despercebida, mas pode se tratar de assédio moral. Já sofreu assédio moral? Não. O que é assédio moral? Acredito eu que seria um assédio a minha pessoa, assim, não física, moral, como tu mesmo falou, né? Não sei te responder. Eu imagino, mas sei te explicar. Os resultados preliminares de uma pesquisa que está sendo realizada em uma universidade de Santa Maria apontam que na cidade, quase 80% das pessoas desconhecem a legislação de assédio moral. O assédio moral, ele caracteriza por um tratamento diferenciado do empregador, né? Quer tratamento rude, com gritos, enfim, dar funções mais pesadas a esse trabalhador em detrimento dos demais. O assédio moral está cada vez mais comum. A busca pela produtividade máxima acaba prejudicando muitos trabalhadores. Segundo a pesquisa, no Rio Grande do Sul, o setor de serviços é o que mais sofre com esse tipo de situação. Claudenir trabalha há 24 anos como bancário. Ele afirma já ter sofrido essa prática. É muito fácil. Eu sou teu gerente, eu te pego pelo braço e só, vamos lá na cozinha tomar um cafezinho. Tá? Aí fecha a porta e eu te digo, olha, tem muita gente querendo trabalhar no teu lugar. Tá? Se tu não fizer, tu tá na rua. Ou então faz o que fizeram comigo. Me deixaram sem função. Fica lá, que tu é um número aqui dentro. E há uma conivência dos colegas, porque os colegas, eles não... ou eles não... servem como testemunha em alguns casos, assim, alguns casos, ou eles não atuam para coibir esse assédio moral que vai, em alguns casos, se perpetuando. Essas atitudes, aos poucos, vão trazendo outros problemas, inclusive de saúde. O trabalhador que sofre assédio moral, ele pode acabar desencadeando um processo de sofrimento mental que leve ao desenvolvimento de uma depressão, por exemplo, ao desenvolvimento de alguma fobia no trabalho, ou mesmo desencadear processos somáticos, né, onde quando a gente cala, o corpo fala. Segundo este advogado, o número de processos por assédio moral ainda é pequeno, mas quando for constatado, é necessário tomar algumas providências. A grande questão é a questão da prova. Ele tem que juntar a prova, ele tem que colher essa prova que ele sofreu esse assédio que está sofrendo. A grande dificuldade é que os próprios colegas não vão querer testemunhar a favor dele se estiverem na empresa. Muitas vezes, nem o chefe sabe que está praticando assédio moral, nem o empregado sabe que está sofrendo. É uma situação complicada, né? E o telespectador Vilmar Pereira dos Santos, que é lá de Torres, foi quem nos pediu informações sobre os direitos de quem sofre assédio moral no trabalho. Cláudio Brito, bom dia. Bom dia, Paola. Bom dia, Patrícia. Bom dia, Rio Grande. Voltando depois de um rápido descanso, já com a vacina da gripe feita para enfrentar o inverno e tratar do assédio moral para atender o nosso Vilmar Pereira dos Santos. Em primeiro lugar, assédio moral no trabalho exige uma prática repetida e prolongada. Uma ofensa casual? Não. Mas aquela que vai diariamente sendo praticada por um contra o outro, seja a colocação de um apelido, seja a ridicularização da pessoa, tu faz tudo errado, colocar um apelido em alguém que tem a ver efetivamente com alguma dificuldade que ele tem no trabalho, expondo aos demais, isto sendo prolongado, humilhantemente realizado, caracteriza o assédio moral. Na hora da demissão, na hora de se buscar socorro na Justiça do Trabalho, isso gerará até reparação por dano moral. E atenção, normalmente, 90% das vezes, é o superior sobre o inferior. O chefe que humilha aquele que está sob seu comando. Mas atenção, pode acontecer ao contrário. Quando, por exemplo, há um chefe novo que chega, ou um colega que é promovido a uma condição de chefia, e o grupo rejeita, assim como se fala que o plantel do Grêmio fez com o Celso Rotti, que não gostou de algumas coisas dele e foi minando o terreno do Rotti. Pois, quando isso acontece, nós estamos diante da possibilidade dos subalternos fazerem a prática do assédio contra o superior. Assédio moral tem até cartilha, minha gente. Você pode encontrar na internet e fazer todo o seu aprendizado sobre o que seja assédio moral.
Está vendo aí, ó? Lá está o patrão, dedo em riste, e aqui está o empregado, com um chapeuzinho de bobo da corte, de mané, certo? E com esse aprendizado, você vai ver que o dia a dia pode determinar estresse, doença psíquica, tudo como decorrência de alguém que esteja assim, sobre as suas costas, pesando no seu dia a dia. Isso é assédio moral. Atenção, Vilmar, você que está em Torres. Se você vier em Porto Alegre, vá na rua Ramiro Barcelos, vamos colocar aí o endereço, Ramiro Barcelos 104. Este endereço, que tem ainda um telefone, 3284-3000, 3284-3000, é da Procuradoria Regional do Trabalho, o Ministério Público do Trabalho, que atende estes casos. E mais, vá até a internet www.mpt.gov.br, Ministério Público do Trabalho.gov.br. Lá você consegue, inclusive, imprimir, como eu fiz em casa, a cartilha sobre assédio moral, que ainda vai render nossos direitos qualquer dia. Tá certo. Obrigada, tá certo? Cláudio Brito. Bom fim de semana. Obrigada, bom fim de semana a todos.